Não, então, eu tenho acho que um sentimento particular em relação aos convidados do momento aqui da live, justamente por ser gaúcha, né? Então, eu acho que sem querer o lado emocional, e muito porque, não sei se você sabe, a minha mãe continua, né? Já tem 15, vai fazer 15 dias fora de casa, porque ela teve que ser resgatada no primeiro sábado desde a tragédia, porque a água chegou a mais ou menos 1,40 m na casa dela, é uma casa térrea, é um apartamento, mas é no térreo. No Maitá, é 600 metros da Arena do Grêmio, então vocês já devem ter visto que foi uma região bastante atingida. Então, desde o primeiro momento, quando eu estive no Rio Grande do Sul, porque eu tinha ido lá para visitar a família, né? O Vitor ter um pouco mais de contato com a família, a gente acabou ficando preso lá, porque o aeroporto fechou e tudo mais. A gente participou desses primeiros dias envolvidos com os abrigos e com tudo mais. Em nenhum momento eu ouvi uma linha sobre futebol lá no Rio Grande do Sul. Eu passava praticamente as 18 horas do meu dia acordadas ouvindo a Rádio Gaúcha, vendo a RBS TV especialmente, trocando, né, com pessoas, familiares, conhecidos, e ninguém falava sobre futebol. E eu até me choquei quando, num primeiro momento, grandes clubes como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians se colocaram à disposição para que Inter, Grêmio e Juventude usassem as suas sedes, né, centros de treinamento, estádios, para que os campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, não parassem, porque era muito descolado da realidade para mim. Lá, ninguém pensava em futebol, e vocês viram, né, várias imagens viralizaram de jogadores, grandes jogadores, jogadores de destaque desses três times envolvidos diretamente na linha de frente aí desse pós-tragédia. Então, eu confesso que até, não vou dizer que me surpreendi, porque essa já é uma realidade aqui do cenário do futebol, as pessoas pensam muito no próprio umbigo, né? Mas, de certa forma, eu me espantei com a demora para que houvesse uma resolução do sim ou do não. A CBF, no primeiro momento, acabou marcando um conselho técnico, né, para o final do mês de maio, mas muito que bem as coisas aconteceram antes, e pelo menos uma paralisação dessas 2 semanas. Eu achei importante, eu acho normal a gente não ter uma unanimidade, né, não foram todos os times aí que se colocaram plenamente a favor dessa paralisação, mas pela situação, especialmente de Grêmio e de Inter, já que o Juventude, em termos de Alfredo Jaconi, também do centro de treinamento, foi o time menos afetado, eu não via como o Campeonato Brasileiro continuar correndo, tu simplesmente achando que tirando Grêmio e Internacional de Porto Alegre resolveria as coisas, até porque não haveria, né, uma isonomia da situação, porque bem ou mal, Grêmio e Inter têm como a Arena do Grêmio e Beira-Rio forças, né, ainda que não sejam sempre preponderantes, são pontos sim que pesam a favor quando enfrentam grandes jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é uma competição extremamente concorrida e disputada. Então, eu esperava muito que a maioria dos clubes se colocassem à disposição dessa paralisação e que a CBF fosse conivente, que a CBF tivesse um pouco de sensibilidade para fazer um mínimo de paralisação. Agora já há uma movimentação dos clubes, né, para jogar fora, para treinar fora, inclusive o Corinthians diretamente ligado com a parte do treinamento do Grêmio, por exemplo. Acho que demorou um pouquinho, mas acho que a gente acabou encontrando uma solução paliativa. Eu realmente não sei que dica dar, tá? Eu não sei como as coisas deveriam acontecer. Eu simplesmente não sei. Mas eu sinto, principalmente como gaúcha e diretamente afetada com toda a situação, que pensar em futebol ou pensar em solucionar o futebol brasileiro só tirando as equipes do Rio Grande do Sul de lá não era o bastante. Eu até me proponho a ouvir as ideias divergentes, porque eu realmente não sei qual é a solução, mas eu acho que simplesmente tirar os três times de lá e passar uma imagem de que enquanto o Estado tenta sobreviver, tenta renascer depois de uma tragédia, eles estão disputando partidas de futebol, para mim parece muito desconexo da realidade. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, Becker.